Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos então iniciar hoje o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. O item que nós vamos analisar é ajuda-te e o céu te ajudará. E começa com uma passagem que Kardec insere aqui, retirada lá do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Maravilhosa lição apresentada por Jesus, transmitida por Jesus e inserida aqui neste capítulo. Pedi e se vos dará. Nós somos chamados a buscar o Pai, a buscar a espiritualidade superior diante dos desafios da nossa vida. E Jesus deixa claro aqui que nós podemos pedir, sim, pedir a Ele, pedir ao Criador, pedir aquele Espírito que nós temos um certo devotamento. Temos condições, assim, de acessar essa conexão com a espiritualidade e pedir que nos auxiliem. Pedir que nos dê força para que possamos, assim, superar uma dificuldade que estejamos passando. Essa dificuldade pode ser oriunda de uma prova ou de uma expiação. Mas isso não importa. O que importa é que nós tenhamos condições de superar e suportar o desafio que nós estamos deparando em nossa vida com confiança e retirarmos desse desafio as lições que ele nos dá. Quais são as lições? Eu tenho que me perguntar. Quais são as lições que essa situação difícil que me desafiou ou que ainda está me desafiando estão trazendo para mim? Muitas nós poderemos retirar dessas lições, cada um com a sua particularidade. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque não é à toa que nós nos deparamos com situações difíceis na nossa vida. Situações provocadas pelo nosso próximo, situações provocadas por questões do nosso passado, são as chamadas expiações, situações provocadas pelo motivo de estarmos nessa reencarnação no mundo de provas e expiações, que é desafiador para todos nós. Então a pergunta é: o que nós devemos retirar de lição dessa situação que eu estou passando? Certamente cada um de nós vai encontrar a lição que está ali. Nós não temos que ficar perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que Deus permite que isso está acontecendo comigo? Não, esses questionamentos são equivocados. Nós temos que, sabendo da grandeza do Criador, sabendo das suas leis, que se algo difícil me acomete, é porque assim deve ser. É porque eu estou sendo desafiado a sair da minha zona de conforto
levantar a cabeça e enfrentar essa situação com coragem. Com coragem. E Jesus diz aqui que nós temos o direito de pedir a Ele, de pedir ao Pai auxílio. Auxílio para deixar essa prova, essa expiação mais leve, para que nós possamos carregá-la com mais tranquilidade, para que nós tenhamos coragem de enfrentar algo que nos chama muita atenção e nos causa medo num primeiro momento. Pede ao Pai para que nos dê coragem de passar por isso. Algo que está se aproximando e eu percebo que está vindo. Pede coragem, pede força para suportar essa dificuldade. Porque Jesus disse, porque todo aquele que pede, recebe. É lógico, vamos pedir aqui coisas que são úteis à nossa melhora e à melhora do nosso próximo, né? No exercício do amor ao nosso próximo e a nós também. E que se estiver no nosso mérito, se for chegado a hora, se nós já aprendemos com essas situações, se já resgatamos os débitos do passado, o Pai vai atender o nosso pedido e nós vamos passar por um momento de maior tranquilidade diante daquela situação que nós estávamos suportando. Então fica bem aqui, bem claro que nós podemos fazer isso. Ocorre muitas vezes que nós, por sentimentos de culpa, nós não nos achamos dignos de elevar o pensamento de fazer uma oração ou de pedir simplesmente ter uma conversa com o Criador, com Jesus, e de pedir auxílio a Ele, de pedir perdão pelos erros que nós cometemos e que somente nós sabemos muitas vezes em nossa intimidade. Então, pelo sentimento de culpa, às vezes nós não nos achamos dignos de elevar o pensamento ao Criador ou a Jesus. É um grande erro também que nós cometemos, porque Jesus disse que nós devemos pedir, sempre, sempre, porque se eu tenho a humildade de elevar o pensamento a Jesus, ao Criador, e reconhecer erros que eu pratiquei, eu estou pedindo a Ele que me ajude. E diante desse pedido, dessa demonstração de humildade, certamente nós vamos receber ajuda. Sem dúvida nenhuma, a ajuda virá de uma maneira ou outra. Ela virá. Então, o que Jesus nos chama aqui é que a gente tenha humildade. Porque muitos de nós somos extremamente orgulhosos. E por sermos orgulhosos, nós não nos ajoelhamos ao Pai, a Jesus, para fazer um pedido, quando nós estamos necessitados, pelo orgulho que ainda é muito grande em nós. Então, quando nós dirigimos uma oração, dirigimos um pensamento à espiritualidade superior, isso é um sinal de humildade. Isso é um sinal que eu estou sendo forjado nas paixões que eu ainda estou trazendo dentro de mim e dando prioridade para as minhas virtudes. Esse é o nosso grande desafio. Então, nesse primeiro momento, nós podemos pedir com coerência, pedir com bom senso, pedir com humildade. Não passar para essas coisas que viram até folclore da população, pedir para ganhar na Mega Sena, pedir para isso ou para aquilo material. Muitas vezes nós não sabemos nem pedir. E certamente, quando nós pedimos algo que não será útil para a nossa evolução espiritual, não será útil, o Pai não vai conceder. Mas tudo aquilo que serve para a minha evolução, que demonstra aprendizado, que demonstra que eu estou melhorando, o Pai permite. E Ele nos concede aquela graça que nós pedimos. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. É um chamado para que a gente se mexa.
É um chamado para que a gente saia da nossa zona de conforto. É um estímulo que Jesus aqui fala e nos fala assim: irmão, você está desejando alguma coisa? Então aplique a sua vontade e vai atrás. Saia. Saia do lugar que você está. Se mexa. Muitas pessoas aqui, num exemplo simples, ficam reclamando que não conseguem emprego, não conseguem emprego. Mas busque interiorizar com honestidade. Você está saindo em busca do emprego? Ou você quer que ele venha ao teu colo e bata a tua porta e peça aqui para te contratar, sem você ter ido atrás? Ou só encaminhando currículo online, sem colocar a mão na massa, sem suar, sem bater, gastar sola de sapato para enfrentar o dia a dia, enfrentar a concorrência, ir atrás. Isso é demonstração de vontade. Vontade. E o seu empregador quer olhar nos seus olhos e encontrar essa vontade, para que você acrescente aos objetivos daquela empresa. E não ficar as coisas esperando cair no colo. Jesus disse: buscai e achareis. Muitos também passam por situações difíceis e entram num comodismo. Ficam só reclamando: eu não saro dessa doença. O pai não gosta de mim. Não sei o que, o vizinho não vai com a minha cara. Não sei o que. Só que ele não se mexe para ir buscar, para ir atrás dos remédios, da consulta médica. Ele não se mexe para ir atrás do vizinho, conversar com ele, pedir perdão se errou. Ele não se mexe para procurar ser uma pessoa melhor em relação à lida com o seu próximo, achando que os outros têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Nossa, isso é um testemunho, um atestado do orgulho exacerbado que ainda está dentro de mim. Porque eu tenho que me esforçar para me tornar uma pessoa agradável. Eu tenho que me esforçar para estimular o melhor dos sentimentos e que esse sentimento irradie para o meu próximo. O melhor do sentimento depende do nosso esforço. Buscai e achareis. E a terceira, que está aqui nesse começo, é: batei a porta e ela se vos abrirá. É semelhante a uma complementação do buscar e achareis, é uma complementação do pedir e se vos dará. Batei a porta, se mexa, vai lá, estimula, provoque, cutuca, fala: olha, eu estou aqui, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando trabalhar, eu estou precisando me alimentar, eu estou precisando de remédio. Vai atrás, bate a porta, busque. Deus sempre colocará alguém à nossa frente para nos ajudar. Sempre. Analisa a tua vida. Analisa os acontecimentos do passado. Verifique com honestidade. Sempre teve alguém a te dar um conselho. Sempre teve alguém a tentar te ajudar. Só que com honestidade você vai verificar que muitas vezes foi você, com má vontade, que não permitiu essa ajuda, que não permitiu que o outro pudesse te auxiliar naquele momento. Nós, muitas vezes, por ignorância, por orgulho, por culpa, nós viramos as costas para o auxílio que o Pai está mandando para nós através do nosso irmão, que está do nosso lado. Muitas e muitas vezes, o próprio familiar, o próprio amigo, um desconhecido. E lembrando que Jesus aqui disse: batei a porta. E em outras passagens que nós encontramos nos evangelhos, Jesus afirma categoricamente que Ele é a porta. Ele é a porta que nós precisamos abrir, que nós precisamos ir até Ele, bater, chamar, pedir ajuda. E Ele não negará nunca
essa ajuda que nós estamos precisando. Jesus é a porta e é através dessa porta que é Jesus que nós vamos encontrar um melhor caminho na nossa vida. Um caminho de equilíbrio, um caminho de paz, um caminho de luz, porque Jesus é a porta e quando eu me esforço de colocar em prática os ensinamentos que Ele nos deixou, eu estou acessando essa porta e seguindo os passos de nosso Mestre. É a porta que nos abre, nos mostra um novo caminho, um caminho melhor de ser seguido e de ser caminhado, de ser trilhado. Meus amigos, foi uma breve reflexão. Convido todos a fazer a leitura deste item, ajuda-te e o céu te ajudará. É extremamente importante para a nossa vida material e espiritual. Na sequência, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o item Observai os pássaros do céu. Já fica aqui o convite. Meus amigos, vamos então encerrar com uma breve oração. Mestre Jesus, que nós possamos deixar de lado o nosso orgulho e nos dirigir ao Senhor em todos os momentos. Quando estamos passando por dificuldades, que possamos pedir ajuda, força, coragem para suportá-las. E quando tudo está bem, que nós possamos agradecer o amparo que o Senhor nos dá sempre. Obrigado, Mestre, pela oportunidade do estudo e da reflexão. Assim seja. Meus irmãos, até o próximo encontro. Tchau!